Olá pessoal, tudo bem com vocês? Não sei se andaram acompanhando aí os últimos acontecimentos aqui em âmbito nacional, mas recentemente, nessa última semana, a comissão na Câmara dos Deputados acabou aprovando um projeto de lei que tem como objetivo proibir a união civil homoafetiva. Proibir a união civil homoafetiva. A união civil homoafetiva é algo que já foi aprovado a partir de um julgamento no Supremo Tribunal Federal no ano de 2011. Então, já é algo que faz parte do arcabouço jurídico. Além disso, se nós formos olhar a Constituição de 1988, no seu artigo 5º, ela é muito explícita ao afirmar que ninguém será discriminado, entre outros fatores, por questões de orientação sexual. Esse projeto de lei que foi aprovado na comissão, ele tem como objetivo exatamente o quê? O objetivo é proibir que pessoas se casem com argumento baseado na questão da orientação sexual. Então, o que nós temos aqui é claramente um projeto de lei inconstitucional. Mas ele foi aprovado porque dentro do Congresso há um conjunto de deputados e deputadas que tem uma pauta e uma visão de mundo extremamente conservadora e reacionária, que abraçou e que coloca isso publicamente como uma maneira de obter visibilidade e de também ganhar terreno para o avanço de suas propostas. Bom, tudo isso, essa questão que eu estou mencionando aqui, me fez pensar o seguinte: onde estaria num momento desses um movimento social ateísta? Aliás, uma outra pergunta: será que existe ou será que já chegou a existir no Brasil um movimento social ateísta? Essa é uma pergunta interessante para a gente pensar. E é exatamente isso que eu quero fazer com vocês nesse vídeo. Pensar um pouco sobre esse assunto. Sejam bem-vindos aqui. O meu nome é Ricardo Oliveira da Silva, sou professor de História e também faço pesquisas relacionadas à história do ateísmo. E esse canal é um espaço de divulgação dessas pesquisas. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, peço, se puderem, para se inscreverem no canal e acompanhar os vídeos, dar o like e compartilhar, que tudo isso ajuda a fazer com que esse conteúdo ele tenha uma maior visibilidade. Muito bem, vamos então falar sobre a questão de um movimento social ateísta. Mas primeiramente, o que seria um movimento social? Então, de acordo com a bibliografia, sobre o assunto, o movimento social ele surge a partir da atuação de um grupo da sociedade que toma consciência de viver numa situação de privação de direitos e se organiza coletivamente e passa a atuar no espaço público como uma forma de pressionar o Estado para que esses direitos sejam adquiridos. Talvez o caso mais famoso aqui de movimento social na história contemporânea no Brasil é o MST, e a sua histórica bandeira pela reforma agrária. Mas e a questão dos ateus e das ateias? Chegaram a se organizar para atuar no espaço público? Chegaram a ter consciência de ter privações de direitos? Eu, nesse meu livro aqui, O Ateísmo no Brasil, que é de 2020, o último capítulo do livro, eu já tratei sobre o livro aqui no canal, tem vídeos e tal, se vocês quiserem assistir. Eu falo sobre o ateísmo no Brasil do começo do século XXI, nessas 2 primeiras décadas, que tem uma
particularidade muito interessante, que pela primeira vez ateus e ateias passaram a se organizar e procuraram estar no espaço público, se identificando como ateus e ateias e tentando colocar na pauta da discussão temas relacionados à sua realidade. O que propiciou isso? E isso eu me refiro a algo que começa ali no final dos anos 2000, 2007, 2008, 2009. Então, o que foi que propiciou isso? Ao que me parece, tem alguns fatores que ajudam a entender. Um deles é o fato do Brasil se consolidar nesse início do século XXI como uma sociedade predominantemente urbana, com estilo de vida individual, com a possibilidade de identidades fluídas, e uma facilidade ao acesso à informação, que se potencializou com a questão da internet. Aqui a internet ela é fundamental, porque a partir da internet, ateus e ateias no Brasil passaram a entrar em contato, passaram a conversar, trocar ideias, compartilhar suas experiências de vida nas redes sociais. E a partir daí, isso foi possibilitando que eles se articulassem e, num segundo momento, buscassem transcender o ambiente virtual e ir para o espaço público fazer o debate político. Então, acho que isso é importante. Outras questões também que ajudaram a impulsionar esse ativismo ateísta é a divulgação de livros de cientistas ateus que foram muito bem vendidos no Brasil, como Richard Dawkins, o Sam Harris, o Christopher Hitchens, que trazia essa questão do ateísmo para a discussão, e a criação das associações, como a Ateia, talvez seja o caso mais emblemático. Então esses são alguns, não é toda a explicação, mas são alguns fatores que ajudam a explicar o que vai acontecer. O que vai acontecer é o florescimento de um ativismo ateísta no espaço público. A internet continua sendo um espaço de encontro e de trocas de ideias e de articulação de ações, mas os ateus e as ateias, uma parte dos ateus e das ateias querem ir além disso. Então surgem as associações, como a Ateia, a LISA, a PCE, surgem os encontros nacionais de ateus, são publicadas revistas, isso é importante, a publicação do material ateísta brasileiro, e as ações, talvez aquelas mais famosas foram as produzidas pela Ateia, que é o ativismo judicial, pelo respeito, principalmente à laicidade do Estado. Então ali por volta ali de 2008, 2009 até mais ou menos 2013, 14, 15, nós tivemos no Brasil um cenário muito importante de desenvolvimento de atividades por parte de ateus e de ateias que, no meu modo de ver, na minha avaliação, pela minha pesquisa, ia no sentido de construir um movimento social, com a percepção de que ateus e ateias no Brasil sofrem uma realidade marcada por preconceitos, discriminações, enfim, coisas que não costumam ter visibilidade, Então isso aí vinha para a discussão. Só que isso não foi para frente. E esse ativismo ateísta que ia numa direção de construir um movimento social, ele perde fôlego, se fragmenta e se dispersa. Quais os fatores que explicariam isso? Aqui também eu levanto algumas hipóteses, a partir das minhas pesquisas, porque eu precisaria aprofundar o estudo, mas dá para apontar algumas coisas aqui para nós refletirmos. Entre as hipóteses, para entender
esse declínio do ativismo ateísta, talvez a inexperiência na organização, né, de associações e de atuação política, que são questões que demandam tempo, demandam recursos, demandam experiência, né, de atuação coletiva. Também, como do ponto de vista percentual, né, os dados do IBGE estão aí para mostrar, os ateus e as ateias no Brasil representam um grupo muito pequeno. Uma maneira de sair, desse gueto, vamos dizer assim, desse gueto, seria a articulação com outros grupos, com outros movimentos que também estão aí no espaço público lutando por direitos. E ao que me parece, isso não aconteceu. Talvez algo que também tenha colaborado foi a ideia de dar uma primazia, uma certa relevância para um discurso muito anti-religião. Então, ou seja, mais a crítica do que algo propositivo. Né? O que nós queremos? Não apenas como algo que nos beneficie enquanto grupo, do ponto de vista mais restritivo, mas que beneficie a coletividade como um todo. Por exemplo, a demanda por laicidade do Estado, que é uma coisa que eu considero muito importante, lamentavelmente para muitos setores da sociedade brasileira, não é uma pauta de primeira necessidade. Então, o que é a pauta as pautas mais importantes? Então, ter essa visão de procurar articular as demandas do grupo, no caso, do ativismo ateísta, com outras demandas. Me parece que isso não aconteceu. E um outro fator que a partir de 2013, 2014, a vida política brasileira começa a passar por um processo de radicalização, esquerda-direita, radicalizam cada vez mais. Na verdade, a direita ela radicaliza cada vez mais, e vai dando a abertura para a ascensão de uma extrema-direita, que sempre existiu, mas que vivia no submundo, que não tinha peso político, e que passa a ter. E os ateus e as ateias foram levados pela correnteza desses debates. Alguns ficando mais à esquerda, outros indo mais para a direita ou até para uma extrema direita. Aí, quem conhece aí a trajetória de ateus aí pela internet pode avaliar aí para onde é que foram essas pessoas. Bom, e o que ficou, desse ativismo ateísta? Basicamente, o que nós temos hoje é a atuação de indivíduos na internet. É o que predomina. Então, nós temos uma atuação muito individualizada na internet, que é o espaço original onde esses grupos, essas pessoas começaram a desenvolver um tipo de ativismo virtual, vamos dizer assim. Então, isso voltou a predominar esse estilo de atuação, que é mais de caráter individual, como eu falei, uma ausência da presença no espaço público, as associações, o que nós temos de associações que foram criadas no final dos anos 2000, talvez a ateia é o que ainda predomina, mas perdeu muita força, e há questões que ajudam a explicar por que isso aconteceu. Não tem mais projeção e dá para se dizer que também não tem mais credibilidade entre muitos ateus e ateias. Então, a coisa esse ativismo ele desaparece do espaço público. O que se mantém muito ainda no ambiente virtual é um discurso anti-religião. Então, ele é uma atuação muito mais com viés de crítica e ainda com uma carência de algo mais propositivo.
E é um ativismo que eu estou colocando aqui, mas eu até colocaria isso mais entre aspas, né? Não sei se exatamente seria um ativismo, que são, por exemplo, tem muitos ateus aí pela internet que fazem um trabalho de divulgação, de informações e também de apresentação de opiniões, que é muito mais uma espécie de um trabalho da pessoa, né, que faz isso e pede colaborações financeiras, etc. Era muito mais um trabalho, tinha até ateus aí com canais do YouTube que ficavam fazendo tipo de um assédio moral em relação aos seus inscritos e inscritas para comprar seus produtos. Né? Eu recordo aí de informações nesse sentido. Né? Então, as pessoas estavam muito mais interessadas na sua vida particular, né? E na sua sobrevivência do que realmente pensar assim, uma questão mais ampla, né? Mais coletiva, mais nacional. Né? Então, o que eu posso dizer a partir disso? Não tem e não teve movimento social ateísta no Brasil. O que nós tivemos foi, durante alguns anos, a tentativa de organização de um movimento social a partir de associações e de iniciativas coletivas, como os encontros nacionais de ateus, que estavam pensando, né, em ocupar um espaço e se fazer presente nesse espaço, que poderia ter se convertido em um movimento social ateísta, mas não se converteu. Né? Muito rapidamente perdeu o fôlego e veja só, né? Perdeu o fôlego exatamente no momento em que uma extrema-direita passa a ter força política, passa a ter força no meio virtual e no espaço público com um discurso religioso extremamente conservador e reacionário. No momento em que se fazia mais do que nunca necessário, entre outras coisas, uma atuação coletiva de ateus e de ateias no Brasil para fazer um contraponto, é exatamente isso que nós não temos. E, de acordo aí com as minhas leituras e com as avaliações que eu faço a partir das minhas observações, não me parece que tão cedo haverá algum tipo de ativismo ateísta que venha a se pensar como algo a dar origem ao movimento social, como talvez tenha sido vislumbrado alguns anos atrás. E, em decorrência disso, nós vivemos num cenário onde propostas como a proibição da união civil homoafetiva vai ganhando espaço, legitimada por um discurso religioso reacionário. É preciso pensar sobre isso. Até mais.